Posso ouvir um amém, hein? Glória a Deus. Como vocês passaram o final de semana? Tranquilo? Sim ou não? Amém. Tem uma palavra do Senhor em teu coração. Estava em casa hoje e eu estava, antes de eu descer para ir na chácara, dar um pulo de manhã, estava falando com meus filhos que à tarde ia buscar uma palavra do Senhor para estar ministrando. E eu nem tinha falado com o Leandro nada, mas o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Eu acordei com uma palavra no coração falando sobre chamado. Amém? Diga para o seu irmão, chamado. Eu quero falar sobre chamado hoje. E a melhor coisa que nós temos que entender nesses últimos dias é entender o nosso chamado. E para entendermos nosso chamado, nós vamos ter que entender o que o Senhor está falando conosco. Amém? Porque muitas das vezes a gente queremos fazer, mas não entendemos o que é para fazer. E aí quando você entende, tudo muda. Então, talvez você que está pela internet aí, hoje eu queria falar sobre chamado. Estou aqui com meu filho, Daniel Tangendo, minha esposa, outro filho está ali. Segunda-feira não tem aula na faculdade, posso ouvir um amém? Oh, glória! Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Se tem um cara que entendeu o chamado, foi Noé. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13, diz assim: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os fareis perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábua de cipreste, nelas farás compartimento e calafeterá com betumes por dentro e por fora, somente até aí. Posso ouvir amém? Deus vem trocar uma ideia com um cara chamado Noé, e Deus fala para ele sobre algumas dificuldades da terra. E o que eu quero dizer para você é que em muitos lugares hoje está havendo um caos, está havendo uma turbulência, está havendo algumas dificuldades. Mas o engraçado é que Deus está procurando alguém. Para quê? Para cumprir o propósito. Posso ouvir amém? E Deus ele olha para Noé e olha de uma forma diferente. Porque Deus denuncia que a terra está muito violenta. Mas para Noé, Deus não fala que ele é um homem violento. Então, o que eu quero que você entenda é que para cumprir um chamado, você não vai poder andar nessa medida que o seu coração anda conforme a terra anda. Então, esses dias, Deus está procurando homens e mulheres que não estão andando conforme a terra se move, se anda. Diga para o seu irmão, aquela conversa de nordestino que comigo é na faca não existe mais. Comigo é na bala, como diz na casa de recuperação lá, no projeto, é muito bom. O menino quando chega na casa de recuperação, ele fala assim, já matei 50, derrubei 30, e não sei o que, eu corto na faca, eu faço isso, não sei o que. Aí um fala assim, você usava droga, né? Aí ele fala, usava, assim, então é história, pô. Deus não quer saber mais dessas histórias. Deus não quer saber dos homens que vão tratar mal com mal, que vão tratar as coisas da mesma forma. Deus está à procura de homens que vão entender o chamado, homens que vão entender o seu chamado, homens que Deus vão comunicar a dificuldade da terra, mas eles vão agir de uma forma diferente. Diga para o seu irmão, hoje é um bom dia, uma boa noite para você começar a entender o teu chamado. Porque se você não entender o teu chamado, fica difícil de se movimentar.
fica difícil de você tentar resolver alguma coisa. E Deus, Ele faz uma colocação, que a terra estava meio violenta. Só que Deus fala para ele assim: constrói algo, faz algo para mim. E eu quero saber se você está disposto a construir algo para Deus. Por quê? Porque o que Deus quer construir, obrigado, pastor. Porque o que Deus quer construir não tem a ver com o que você planejou para você mesmo. E eu estava em casa hoje. A primeira coisa que Noé fez, o chamado de Noé envolveu toda a sua casa. O chamado de Noé envolveu toda a sua casa. Significa que o chamado que Deus tem para a sua vida não é só com você. Ele vai envolver os seus filhos, a sua esposa, a sua casa, os seus bens, tudo que você tem. E quando Deus faz esse convite a Noé, ele trabalha de uma forma diferente dentro do seu coração. Ele volta para casa e faz uma comunicação. Diga para o seu irmão: é época de voltar para casa. Comunicar aos filhos e os pais, comunicar aos filhos, às vossas casas, sobre o seu chamado, sobre o que Deus tem para fazer, sobre o que Deus tem para construir. E muitas das vezes você não vai entender, porque Deus faz uma comunicação sobre violência. E se nos dias de hoje alguém falar para você: acabou de morrer alguém, você vai falar assim: chama a polícia, chama o poder público. Se alguém falar para você: há um índice muito alto de droga na minha cidade, você vai falar: denuncia. Se alguém falar assim: há um índice muito grande de roubo, você vai falar assim: comunique à polícia. Mas eu quero saber que se dentro do teu chamado existe um tempo para você orar por essas dificuldades. Se o teu chamado está envolvido a tua cidade, está envolvido a tua casa, está envolvido o seu país, e está se envolvido você completamente com aquilo que Deus tem chamado você. Porque Deus faz uma comunicação que Ele vai construir algo, mas para construir esse algo tem que haver um comprometimento. O chamado tem que ter compromisso. E como que eu vou me movimentar se eu ainda não tenho compromisso? Como que eu ainda vou me movimentar se eu não entendi quais são os horários de me movimentar, de me orar, de me buscar, de me falar com Deus? Existe uma medida para você entrar no lugar em Deus, que é chamado tempo com Deus. O teu chamado é óbvio que vai acontecer, mas você precisa entender o tempo e o modo e o tempo. Quando Eclesiastes 3 diz, fala assim: existe um propósito debaixo do céu para todos os tempos. Só que se eu entrar num ambiente sem entender o modo e sem entender o tempo, as coisas começam a dar errado. Deus anuncia para ele alguma coisa. Imagine que Deus fale com Noé e Noé não dá sequência à segunda parte, que é quando Deus fala para ele: constrói para mim. E ele fala: tá bom, eu vou lá falar com o povo para parar de fazer tal coisa. Nesses dias tem uma medida para você construir algo dentro de você. Cutuca o teu irmão e fala assim: você precisa começar a construir algo dentro de você. E o que você precisa construir dentro de você? Tempo com Deus. Tempo com Deus. Essa é a primeira medida. O que Deus estava anunciando para ele eram algumas medidas, mas o que Noé fez foi para a tua casa. Não se pode construir algo sem antes você ter uma medida que a sua casa está comprometida. Posso ouvir um glória a Deus?
E esses dias são dias de construir algo sobre a cidade de Jundiaí, sobre as famílias de Jundiaí, sobre as esferas de jurisdição de Jundiaí. Como? Com uma medida. E como é essa medida, pastor Benê? Oração e tempo com a casa, tempo com a mesa. A palavra Noé significa repouso. Deixa eu ver aqui que eu marquei aqui para você. Significa repouso, descanso, longa vida. Deus está falando com alguém que entende o que é descanso. Não nele, não nele próprio, mas no Senhor. Diga para o seu irmão: você tem que aprender a descansar em Deus. E como que eu descanso em Deus? Quando você entra para o teu quarto e você não consegue resolver mais nada, que você não tem mais condição de resolver. O que você consegue resolver? Pagar as contas, ir ao mercado, fazer uma conta. Mas o que você não consegue resolver? Mobilizar uma cidade para um propósito. Porque sabe o que chama a atenção? O chamado de Noé não era só para Noé, era para a casa de Noé. E o que Noé ia construir, a casa dele nunca tinha construído naqueles dias. Eu quero dizer para você, o que a sua família, o que a sua casa, eu estou profetizando, vai construir por esses dias sobre a sua vida, não é a mesma medida, é uma medida nova. O que a sua casa vai construir esses dias, não é a mesma medida. Ah, porque eu nasci assim. Não, amigão, não tem a ver com o seu nascimento, tem a ver com o seu chamado. Portanto, eu quero dizer para você que o teu chamado hoje, ele vai tocar nas pessoas. Porque quando você entrar em territórios e entrar em lugares, as coisas vão acontecer diferente. Essa semana eu recebi 4 pastores do meu projeto, 4. E quando deu meio-dia, volta de meio-dia, a gente ia subir para o monte. Antes de subir para o monte, os 4 falaram para mim: pode fazer um apelo para nós, eu queria aceitar Jesus. Eu falei: mas o que está acontecendo? Que palhaçada é essa, pô? Ele falou assim: não, cara, nós estamos procurando uma medida dessa para a nossa cidade. Mas que medida? Alguém que entende o que faz de verdade. Se você entender o que você está fazendo de verdade, o seu chamado vai provocar as outras pessoas. Há uma provocação dos homens que são chamados. Posso ouvir um amém? Ah, eu quero fazer a diferença, eu quero pregar o evangelho por todo lugar. Mas, irmão, entenda o seu chamado primeiro. Provoca. Você já tomou um tapa por causa de alguma coisa? Você já brigou com alguma coisa? Já defendeu alguma causa? Já lutou por alguém? Esse faz parte do seu chamado. Lá no projeto a gente costuma dizer 2 frases: quem me ama, mas quem me odeia de verdade. Por quê? Porque eu sou bom de briga, amigão. Não, eu não concordo com algumas coisas. E as coisas que eu não concordo? Alguns falam para mim: você precisa mudar nisso. Aí eu mudo. Mas tem que alguém falar. Posso ouvir um amém? Diga para o seu irmão: isso faz parte do chamado. Fala para o seu irmão: o chamado, irmão, o chamado você vai ter que falar alguma coisa para ele. Não faz isso. Por isso que Noé estava construindo, fazia parte do chamado. Mas imagine dentro do chamado dele, ele construindo algo que ninguém nunca tinha construído na vida dele. Aí eu quero te perguntar para você, eu quero ser mais diretivo. Irmão, os caras estavam construindo uma arca, um barco, vamos colocar o Titanic. Você acha que tinha dia que alguém falava assim: ó, o que você fez ontem está tudo errado, pode remontar de novo, fazer tudo certo? Diga para o seu irmão: o que você está fazendo está meio errado, eu queria que você voltasse de novo, fizesse certo. Porque o teu chamado, você vai construir coisas que às vezes estão erradas, na medida errada. E às vezes você acha que está certo. Você acha que está certo. Quando você compra um carro automático, a perna esquerda fica onde? Querendo apertar algo que não tem mais. Diga para o seu irmão: você precisa se habilitar para algo novo.
E para habilitar para algo novo, você vai ter que desconstruir o que você está acostumado a construir. Porque faz parte do chamado desconstruir. Então a primeira coisa que eu quero falar você para o seu chamado, a primeira coisa para o seu chamado é: desconstrói o que você está construindo, amigão. Porque dentro do seu chamado não é mais a sua medida, é a medida de Deus. E a medida de Deus significa que um prego, ele vai mais profundo. Significa que as ferramentas não são as mesmas ferramentas. Você vai precisar entender qual é a mobilidade que o Senhor quer para o teu chamado. Mas eu não sei qual é o meu chamado até hoje, pastor Benê. Amigão, vou te dar uma ideia. Quando eu comecei na igreja, eu comecei a pensar a salva. Posso ouvir um amém? Depois eu comecei abrindo um culto. Eu não sabia. Depois eu comecei a dando glória a Deus e aleluia no fundo. E eu estava atrapalhando, o cara estava pregando. Diga para o seu irmão, faz parte do chamado atrapalhar as pessoas. Diga para o seu irmão, talvez você entrou aqui dentro só para me atrapalhar, para me saber se eu estou indo no caminho certo. Posso ouvir um amém? Talvez você entrou aqui para me atrapalhar, irmão. Ah, pastor Benício, é pregação? Amigão, o cara quando ele entra, ele está desorientado, ele não sabe o chamar dele. Você fala, prega o prego, ele pega aquele prego de pregar cerca, morão. Fala, não, amigão, esse é para colocar arame. Ah, mas é tudo prego. Não, cara, esse não, cara. O seu chamado vai vir algumas pessoas que vão atrapalhar você. Que vai vir algumas pessoas para testar a sua fé, para ver se você está no propósito. Posso ouvir um glória a Deus? Imagine que Noé estava falando assim, ó, a medida que Deus foi essa. Essa foi a medida. Imagine que a casa de Noé teve que virar carpinteiro da noite para o dia. Diga para o seu irmão, você sabe construir alguma coisa? Parece que o chamado de Noé tem o mesmo chamado que Jesus. Jesus era carpinteiro, Noé também era carpinteiro. Diga para o seu irmão, os carpinteiros estão próximo do céu já. Os carpinteiros estão próximo do céu. Os homens que vão ter que modelar as madeiras, os homens que vão ter que dar modelagem. Quando eu cheguei aqui, eu vi a cruz nova, eu falei, nossa, negócio louco. Se fosse eu, já colocava um pisca-pisca, que eu gosto de pisca-pisca, sabe? Esse negocinho, uns flash, uma maquininha de fumaça saindo por dentro da coisa aqui. Que é isso, pastor Benê? Irmão, eu sou um ex-promotor de casa noturna. Eu sou alguém que não era para estar aqui, mas eu entendi o meu chamado, amigão. Eu sou um cara que eu vivia no mundo. Eu sou um cara que uma hora dessa eu sabia o relógio que tinha que colocar, a roupa que tinha que colocar. Mudei até a camiseta esses dias. Posso ouvir um amém? Aqui é a turma do polo. Posso ouvir um glória a Deus? Do polo, o senhor usa polo, agora eu estou usando polo também. Posso ouvir um aleluia? Eu preciso entender o meu chamado. Sabe o que aconteceu, querido? Eu não entendi o meu chamado. Eu não entendi o meu chamado. E quando você não entende o chamado, tudo dá errado. Porque você começa a construir mais fora, dentro das suas medidas, dentro do seu ambiente. Você fala, agora vai dar certo. Ontem eu estava indo com meus filhos, com a minha esposa. A gente estava indo comer alguma coisa, comer um lanche. E nós falamos, minha esposa falou, não, nós fizemos algumas coisas boas. Irmão, se eu olhar para o que eu estou fazendo hoje, eu condeno tudo que eu fiz lá atrás. Porque agora há um amadurecimento. Posso ouvir um amém? Exemplo. Eu ia 10 vezes na casa do mesmo irmão, orar pelo mesmo irmão, mesma vez. E hoje? Não, hoje eu não vou não, bonito. Hoje eu dou um alinhamento uma vez. E se errar de novo? Irmão, eu vou orar daqui por você, para que você haja entendimento, para que você não roube meu tempo. Mas é aqueles que são novos convertidos, pastor Benê. Nesse daí carrega no colo, irmão. Eu fiz exército. Põe nas costas e vambora, mochila, tralha, vambora. Precisa uma medida, você precisa entender a medida do seu chamado. A casa de Noé, ela teve que entender que aquele tempo era para construir uma arca, um barco, uma casa.
E detalhe, o que você vai construir não vai morar ninguém, vai morar você mesmo. Portanto, irmão, se você não construir certo, quem se deu errado não foi as pessoas, foi você. Você precisa ter entendimento para esses dias, para aquilo que Deus quer fazer dentro de você. Porque a casa de Noé, ela entendeu o chamado. Quando você vai para o versículo 7, olha o que Deus diz para Noé. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Diga para o seu irmão, para Deus reconhecer você, Ele vai ter que ver a sua obra. Ele vai ter que ver o seu chamado que você está construindo. Ele vai ter que olhar para aquilo que você, para as medidas certas da tua vida. E como que é isso, pastor Benê? É você entender o que Deus realmente te deu para fazer. Mas eu não sei o que é para mim fazer. Então você precisa entrar no quarto e perguntar para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer na cidade de Jundiaí? O que eu tenho que fazer com a minha família na cidade de Jundiaí? O que eu tenho que fazer na rua do bairro que eu moro, na cidade de Jundiaí? Você pensa que Deus chamou você só para você ganhar dinheiro? Só para você ir no McDonald's? Não, cara, seu chamado vai um pouco mais além. Quando você entrar no território, as pessoas vão olhar para você, elas vão querer você por inteiro. Ela fala assim: meu Deus, quem é você? Que tipo de pessoa é você? Porque você entendeu o seu chamado. O bom dia de quem entendeu o chamado, ele é diferente, ele traz arrepio, ele muda. As pessoas, elas ficam confusas quando não entendem o seu chamado. E quando você fala dos homens que entenderam o chamado, você vai falar de Abraão, Isaac, Jacó, Elias. Tem um homem que eu sou apaixonado por ele na Bíblia, Jeremias. Jeremias é um homem muito violento. Ele é um homem que ele é um profeta. De tempos em tempos ele já aparece para falar algo e ele só se dá mal. Talvez no seu chamado você foi levantado, irmão, para falar coisas para pessoas que ninguém acredita. Você vai ter que dar a volta, irmão. Se você está construindo algo que Deus não está aprovando, é melhor você rasgar essa planta e começar de novo uma planta nova com um arquiteto novo. Mas quem é esse arquiteto, pastor Benê? Yeshua, o Cristo da sua vida. Senhor, eu não estou sabendo como é o meu chamado. Mas eu tenho um chamado, pastor. Eu pensei que eu ia ficar só sentado na cadeira. Amigão, se você vir aqui sentar na cadeira, ainda que você sente nessa cadeira, quem estiver ao seu lado vai ser contagiado por causa do seu chamado. Quem entrar aqui, quando você der um sorriso, ele vai ser contagiado pelo seu sorriso. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Como que um homem... Eu falo de mim. O meu avô não serviu a Deus. O meu pai não serviu a Deus. Mas eu sirvo. E porque eu sirvo, eu preciso entender o chamado. Que eu vou mobilizar a minha casa. Eu imagino Noé entrando dentro da tua casa e tendo que falar com os seus filhos, dizendo: ó, a partir de hoje, acabou o futebol, acabou o jogo da tarde. Nós vamos construir algo. E esse algo, Deus quer a aprovação de nós. Deus quer a aprovação daquilo que você... Deus quer reconhecer o que você está fazendo. Deus quer que você abra a sua mente para aquilo que Deus quer fazer com você. Mas eu não rompi ainda. Não é porque você não rompeu, é porque você não está na medida ainda. Existe uma medida para o rompimento.
E qual é a medida do rompimento, pastor Benê? Quando Deus vem, chega e olha para você e fala: eu reconheço o que você está fazendo, agora pode entrar você e sua casa dentro desse ambiente que eu mandei você construir. Pode pegar você, a sua família, a sua casa e ir para a cidade que eu falei que eu para você ir, que você vai dar certo. Pode pegar você e sua casa e ir naquela festa que vai ter lá cerveja, alguma coisa, mas você vai entrar naquele lugar, vai fazer diferença. Você vai fazer a diferença. Hoje de manhã eu estava na feira com o menino e ele falou para mim, ele passou no meu projeto. Eu arrumei um serviço, pastor Benê. Ele falou assim, eu falei: do quê? Ele falou assim: eu vou abrir a sua cova. Eu falei: como é esse negócio aí? Eu sou coveiro, pastor Benê, agora da cidade. E aí eu estava comendo um pastel, irmão. Eu falei assim: nossa, o cara é coveiro da cidade, que benção. Eu falei para ele: faz um favor para mim. Ele falou assim: o quê? Todo velório que tiver lá, que não tiver ninguém, nem um pastor, você me liga, fala que vai vir um homem aí fazer uma oração. Ele olhou assim e falou assim: nossa, começou o nosso ministério, né, pastor? Eu falei assim: o meu chamado começa aí. O seu chamado começa quando você tem entendimento. Quando você entende aquilo que ele está falando para você, aquilo que ele está promovendo, aquilo que ele está acontecendo. Você fala assim: olha, eu quero participar disso. Eu quero participar disso. Eu quero participar desse ambiente novo. Eu quero participar dessa construção. Esse é o meu chamado, participar. O seu chamado esses dias, irmão, é participar de algo que está se promovendo. O quê? O reino. Mas como o reino está se promovendo? Aí dentro de você. Aí dentro de você tem a presença dele. Posso ouvir um amém? Agora imagine você que Noé não desse ênfase às medidas que Deus deu. E é sobre isso que eu quero pregar. Sobre a alma de Noé. A alma de Noé, ela estava pendida mais ao Espírito do que às suas próprias vontades. Quando você fala de alma, você fala de nefesh. Diga para o seu irmão: nefesh. O que é nefesh? Emocional e espiritual. A sua alma hoje acordou com vontade de chorar. Eu assisti um filme, estou chorando. Eu recebi uma notícia negativa, estou chorando. Mas a parte espiritual, a sua alma hoje acordou com vontade de ler a palavra, de buscar. Isso é a alma, isso é nefesh. Deus dá uma medida para Noé, mas a alma dele pende para o espiritual. E coisa difícil é você conversar com pessoa que a alma dele pende só para o lado emocional, não para o lado espiritual. Coisa difícil é você estar falando com alguém, fala assim: cara, entendo o teu chamado, mas a alma do cara não entende. A alma do cara está em um outro ambiente. Segunda parte da alma fala sobre nefesh, neshama. O que significa neshama? Parte de construção, aonde você escreve livro, compõe música. Isso fala de alma. Sabe por que Deus estava falando com Noé? Porque a alma dele sabia construir alguma coisa, ainda que ele não tivesse visto aquilo, mas o Espírito dele soprava para a construção. Portanto, eu quero dizer para você: o seu chamado vai construir coisas que você não viu ainda, coisas que você nem imaginou ainda. Você vai construir dentro do seu chamado. Por isso eu quero dizer para você: o seu chamado, ele não é só para você, mas é para toda a sua casa. O seu chamado vai mudar a nação. Posso ouvir amém? O senhor não vê assim, pastor Benê? Eu não acredito nisso. Você devia acreditar, amigão. O homem que está falando para você, eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha perspectiva de vida. Se eu fosse continuar a mesma história que meu pai tivesse continuado, eu não estava aqui hoje. Por causa que eu entendi o meu chamado aos 19 anos, eu estou aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos anos você tem, pastor? 38 só. Posso ouvir um glória a Deus? É que a poeira da estrada, o caminhão aí, ele dá uma chutada no ambiente. Nós estamos tentando melhorar, mas vai melhorar. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Profetiza aí pelo menos.
Por que isso, pastor Benê? Porque isso faz parte do teu chamado. Talvez você não está entendendo. Noé, quando começou a construir a arca, ele teve que ter entendimento daquilo que ele queria construir, mas ele teve que ouvir a sua casa para aquilo que ele queria construir também. Você que é casado, você que está em casa, você, será que você está ouvindo mais os seus filhos, está ouvindo mais a sua casa, sua mulher, o seu ambiente? Ou você ainda colocou uma bandeira que você só é o homem da bandeirada, chega em primeiro lugar sempre? Você precisa entender que o seu chamado também é ouvir as pessoas, não os de fora, mas mais os de dentro da sua própria casa. Porque se você dá tanta vazão aos de fora, significa que você esqueceu o que você está construindo dentro da sua casa. E a proposta do chamado é com a família. Posso ouvir amém? A proposta do chamado não é sozinho, não é solitário. Diga para o seu irmão: você não é o belo, solitário, carreira solo. A proposta é familiar. A proposta para que Deus quer começar é com a família. A proposta que Deus tem para Jundiaí é com a família. A proposta que Deus tem para Jundiaí é com a família. A proposta que Deus tem para a cidade de Jundiaí é com a família, amigão. A proposta que Deus tem para a sua casa é com a sua família. A proposta que Deus tem para você, pastorzão, é com a sua família. Ah, eu não aguento mais ir na igreja. Ei, amigão, a sua alma está morta. Você precisa mudar o chamado da tua alma. Todos os dias eu lido com pessoas mortas. Todos os dias eu pego um cara lá na rua, viciado em droga, cocaína, maconha, crack. Todos os dias eu falo para ele: o chamado de Deus para a sua vida não é esse chamado. Não estou entendendo. O chamado que Deus tem para você aí, pastor, pastora, não é esse chamado que está acontecendo. Não é essa movimentação que está acontecendo. Posso ouvir um glória a Deus? Está dando tudo errado, mas esse não é o chamado. Ninguém olha para mim no final do culto. Não é esse chamado. Ah, ninguém me leva para almoçar fora, irmão. Não é esse o chamado. Todos os dias da minha vida eu lido com pessoas que têm um chamado totalmente inverso, ao contrário. Homens que não acreditam nele mais. Eu vim fazer uma internação agora, 4h25. Eu falei para ele: eu preciso ir para Jundiaí, não vai dar tempo de sentar com você. Mas uma coisa eu quero falar para você: eu quero ligar você com chamado. O nome do menino era Tiago. Nome de apóstolo, nome de homem que vai desenvolver a história, nome de quem vai construir a história, nome de alguém que vai mudar alguma coisa. E eu falei para ele: o teu nome diz que você é construtor, mas você está vivendo os piores dias da tua vida. Ei, Deus fala para Noé: a terra está um caos, cara, mas eu acredito em você, Noé. Diga para o seu irmão: eu acredito em você ainda. Eu acredito em você. Diga para o seu irmão: eu acredito em você. De verdade mesmo. Eu acredito tanto em você hoje, irmão. Eu vim da casa de recuperação, eu mandei fazer uns pãezinhos aí e uma carne louca lá para nós comer no final. Por quê? Porque, irmão, acredito que você, irmão, vai derramar um pouquinho de caldo na roupa. Você vai lavar, mas vai falar assim: eu vou acreditar no meu chamado. Eu vou dar certo na cidade de Jundiaí. Eu vou dar certo nessa cidade. Eu vou dar certo na minha casa. Oh, bonito. O Eudes esteve lá no meu projeto esses dias. Ele chegou, nós estávamos adorando. Chegou 10 horas da manhã e nós estávamos chapando o coco 10 horas da manhã. Não queria nem fazer serviço, nós estávamos buscando a face dele. Quando deu 5 horas da manhã que ele tinha que vir embora, os caras acordou, foi pro monte e falou: vamos embora, pastor, vamos embora pro monte. Vamos embora, você vai fazer o que aí? Ficar dormindo na cama? Cheguei lá e ele estava pirado. Eu falei: ô pastor, eu falei: vai embora, rapaz, você é casado, some daqui. Vai cumprir o teu chamado. Ei, todos os dias, irmão, Noé, ele olhava para a cidade estava destruída, mas ele estava construindo algo. Posso ouvir amém? Entender o chamado, você vai conviver com a desgraça do seu lado. Você vai saber que você é diferente. A sua casa é diferente.
Você pensa que todos os dias os filhos de Noé não viam um funk comendo solto do outro lado? A festa comendo do outro lado lá? Você pensa que de tarde alguém não passar e falar para o filho de Noé: oh, vai ter uma festa na casa do filho do João lá hoje? Tudo pago, tudo filé, tranquilo, piscina. E os filhos de Noé construindo algo. Diga para o seu irmão: o seu chamado não vai impedir às vezes de você conversar com alguém, mas você tem que entender o seu chamado. Posso ouvir um amém? O que eu quero que você entenda nessa noite é que Noé foi chamado para construir algo quando algo estava ruim. Deus está te chamando, irmão, para você dar um passo de fé, porque as coisas estão ruins na sua vista. Noé era muito bom, cara. Ele fazia as coisas certas, estava caminhando certo, mas Deus falou para ele: eu quero que você construa algo. Deus está querendo dizer para você nesta noite: eu acredito em você. Eu acredito em você. E você acreditar, irmão, é você olhar para alguém que está passando por luta e você falar assim: vai mudar. Vai mudar. Por quê? Porque você tem entendimento de quem você é. E quando a arca ficou pronta, o barco ficou pronto, Deus fala assim: reconheça. Entra você e entra a sua casa. Diga para o seu irmão: Deus está esperando só o final só seu, para ele reconhecer o que você fez. Deus quer aprovar com choro, com lágrima, tudo isso que Ele deu para você fazer. Eu quero abrir a sua mente aqui, o entendimento. Essa semana eu fui desafiado por um rapaz. Um rapaz ligou para mim no meu projeto e falou assim: ó, você não quer vir até Mauá ter um tempo de mesa com um amigo meu? Eu falei assim: mas o amigo é seu, né? Fiquei pensando. Eu falei assim: não, vamos embora lá junto, vamos embora. Não tinha entendido ainda. Quando eu cheguei na cidade de Mauá, liguei para ele e falei assim: vamos embora lá tomar um café? Ele falou assim: não, eu não, pô, vai você. Eu falei assim: mas você me convidou para estar aqui. Fiquei pensando. E aí eu fui justamente buscar algo que era para minha casa. Quando eu falei assim: agora eu vou fazer a manutenção do meu carro, vai dar tudo belezinha, ó, beleza. Quando eu fui comprar a peça, cheguei lá, a peça estava 5 vezes a mais do valor. Eu falei: cota para mim o recondicionado aí, vai. O cara falou: tá o mesmo preço. Eu voltei e enfiei aquele dinheiro no bolso, eu amassei o dinheiro. Falei: meu Deus, esse dinheiro aqui não dá para comprar nada. Deus falou assim: oferta então. Sabe o que aconteceu, irmão? Tinha alguém na cidade de Mauá que estava começando um chamado, alguém que estava começando um propósito, alguém que estava começando a fazer, a construir algo, alguém que estava começando algo na cidade. E Deus falou para mim: vai lá, toma um café com ele, deposita nele, fala para ele do chamado dele, gera fé nele. Eu quero dizer para você, irmão, que você vai dar certo. Posso ouvir um amém? Não importa que você ainda não entendeu o seu chamado, mas o meu chamado é para ser levita. Não, irmão, o seu chamado é para você cantar na praça, é para você cantar no banheiro da empresa, quando todo mundo está tomando banho na sua empresa. Eu trabalhei já piquei cartão já, bonito. Começa a cantar Cassiane lá no banheiro da empresa, para você ver o que vai acontecer se a glória do Senhor não vem. Ah, mas lá na empresa você é zombado. É melhor você ser zombado cantando na presença do Senhor do que você ser humilhado, irmão, sem a presença do Senhor. Você precisa ter entendimento daquilo que está se movendo dentro de você. O teu entendimento para o seu chamado vai construir algo dentro das pessoas que as pessoas não estão acreditando esteticamente. Por isso Deus começou com Noé, um homem que era justo e íntegro. Deus quer que os homens dessa cidade, os homens íntegros, os homens justos, comecem a entender o seu chamado. E eu quero dizer para você: talvez vai custar o seu emprego, o seu chamado. Talvez vai custar a tua casa.
Você pensa que é fácil ser filho de pastor? Cheguei em casa hoje, eu falei para meus filhos: já era, acabou, amigão. Quem vai tanger já vai gastar um tempo na presença do Senhor, com violão ali para nós queimar ali. O seu chamado vai custar a tua casa mais intimidade, mais busca, mais comprometimento. O teu chamado, meu irmão, para essa cidade, ele vai acontecer sim, mas com entendimento aqui, ó. Portanto, Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, apta para separar alma, espírito, juntas e medula. O propósito da mente e do coração. Se tem uma palavra de Deus dentro de você, queimando, ide entender o seu chamado. Ide entender o seu chamado. Ainda que seja para construir uma arca, ainda que seja para construir algo que todo mundo está condenando. Irmão, quando você está vendo o povo se reprovar naquilo que você está fazendo, significa que você está mais próximo daquilo que Deus quer que você faça. Porque a reprovação dos homens é a aprovação de Deus. Para mim estar aqui, eu fui reprovado por muitas pessoas. Eu fui reprovado. Eu não fui aprovado. Até hoje, as pessoas me olham e falam assim: ah, coitado, pastor da casa de recuperação, bonito. A igreja do Senhor é a que pede pão, é o órfão, a viúva, o necessitado. Você precisa entender o seu chamado. Mas qual é o meu chamado? Eu posso falar um negócio para você? Tem gente que está aqui nessa cidade, que o seu chamado é entregar bala nos farol de graça, e você não foi ainda porque você tem medo. E Deus já falou isso com você: compra um saco de bala e vai no farol e diz: Jesus te ama, Jesus te ama. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar bala. É porque você não tem fé para comprar R$2 o saquinho de bala do seu bolso, para você ver o que vai acontecer quando você chegar no semáforo. O seu chamado para essa cidade, eu vou falar aqui, é você entregar água nas ruas, nas vielas, nos ambientes, dizendo: Jesus te ama. O seu chamado é entrar na prefeitura e dizer para o prefeito: eu vim orar pelo senhor hoje, só isso. Só entrei aqui para dizer que eu estou orando pelo senhor. Deus abençoe o senhor, que o Senhor seja contigo. Esse é o teu chamado, essa é a tua arca. Ei, bonito, o teu chamado naquela empresa não é só bater aquele cartão e trazer o pagamento no final do mês. É você entrar no RH e falar assim: ó, no nome do Senhor Jesus, avisa para o dono que esse mês vai fluir. Vai fluir o ambiente. Por que não está acontecendo ainda, pastor Benê? Porque você está caminhando uma medida sua, não é a medida de Deus. Portanto, diga para o seu irmão: entenda as medidas. Se você anda com uma régua, é régua. Se você anda com uma trena, é trena. Se a sua medida é uma corda, um cordel, ele alinha. Uma corda, ele alinha a cidade. Se a sua medida é um prumo, seja você um prumo. Mas entenda o seu chamado. Pastor Benê, eu não estou disposto a fazer isso. Quero que você entenda, eu quero te desafiar você mesmo a acreditar que você é capaz. Você é capaz. Você ainda é capaz de revolucionar. O que está aí dentro de você vai soltar para fora. O que está aí dentro de você vai saltar para fora. Eu quero falar algo para você, meu irmão. Todos os dias da minha vida, eu resolvi investir o meu tempo em pessoas. Posso ouvir um amém?
Esse é o meu chamado. Meu chamado é sentar com quem ninguém quer sentar, é abraçar quem ninguém quer abraçar. E só para você entender, tem hora que Deus vai desafiar você para saber se você está no propósito certo. Hoje de manhã eu fui na feira cedo. Eu estava na fila do caldo de cana. Tinha um homem perfumado lá, um homem em situação de rua. E passou mais de 10 pessoas e o cara lá para tomar um caldo de cana. Ninguém pagou o caldo de cana para ele. Quando chegou a minha vez, não aguentei, irmão. Posso ouvir um glória? Eu falei assim: pode atender ele primeiro, porque ele está comigo. Sabe o que aquele homem fez, irmão? A mulher perguntou para ele: o senhor quer um caldo de cana? Copo grande, médio e tralalá, de 1 litro, o que você quer? Eu quero um copo pequeno, por gentileza, puro. Ele estava lá, mas ele não tinha perdido o sentido das coisas ainda. E sabe qual é o meu chamado? Detectar a dificuldade do outro, cara. O meu chamado é entender o seu chamado, às vezes a sua dificuldade. Talvez eu vou te dar uma direção na tua vida que você vai ganhar milhões e milhões, mas eu não vou, porque eu sei qual é o meu chamado. Quando eu olhei para aquele homem ficou de alegria, saltou de alegria. Eu falei para ele: ó, eu pedi mais um pastel para você. Você vai comer um pastel. Quando aquele homem comeu o pastel, irmão, ele fez assim para mim, ó. O seu chamado, irmão, é entrar em lugares que ninguém quer que você entre. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo isso que está acontecendo na minha vida partiu de uma ideia que nós tivemos lá no interior, em Montemor. Alguém conhece Montemor aqui? Depois de Hortolândia? Quando eu me converti, eu queria fazer algo para Deus todos os dias da minha vida, porque a minha casa estava servindo ao Senhor. Posso ouvir um amém? A minha casa estava servindo ao Senhor. A minha casa estava sendo construída diferente, porque o meu avô não foi, o meu pai não foi, mas a minha casa estava sendo diferente, cara. E eu pegava todo dia o meu carrinho com meu filho, e eu saía com a minha Bíblia pequena, batendo de porta em porta. Existe alguém aqui que é Yeshua? As pessoas perguntavam: você era testemunha de Jeová? Eu falei: não, eu sou da Assembleia de Deus mesmo. Eu só falava Assembleia porque era o único nome da igreja que eu sabia falar naqueles dias, cara. Eu não sabia outro nome de igreja. Quantas vezes eu e minha família foi no asilo da cidade orar por pessoas, passar um tempo. O seu chamado é construir algo, irmão, mas tem uma medida para você construir. Ei, bonito, para com isso. Para com essa cara fechada. Entra aqui com uma cara de maracujá azedo, vai beijar os outros na rua. Muda de vida, pelo amor de Deus. Você precisa entender que o seu chamado é beijar as pessoas, é amar as pessoas. Você pensa que Noé estava contente, sabendo que a casa dele ia passar por uma nova etapa de vida, mas estava muitas pessoas que estavam sendo condenadas, porque não estava tendo entendimento do seu chamado, porque não estava rompendo o seu chamado, porque estava fracassando o teu chamado. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Talvez você pode entrar na arca do Senhor, você e sua casa, mas seria uma ingratidão ficar um monte de gente para fora, porque você sabe que o seu chamado é ter que falar com as pessoas, é ter que abraçar os que você não quer abraçar. Portanto, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: sirva ao Senhor, mas sirva pelo seu chamado. Posso ouvir um amém? Talvez você está me vendo aqui hoje, cara, mas eu tenho uma promessa de nações, de lugares, território, mas hoje eu ainda estou na casa de recuperação. Posso ouvir um amém? Todos os dias eu estou na casa de recuperação, e todos os dias eu entro na casa de recuperação. Os caras falam para mim: quando o senhor entra aqui, traz paz aqui, pastor. O que acontece quando o senhor entra? Eu entendi o meu chamado,
Talvez na minha casa a gente arruma briga, conflito, mas nós estamos construindo algo lá ainda. Posso ouvir um glória a Deus? Você precisa entender o teu chamado. Se você não entender o seu chamado, você não vai romper, amigão. Hoje eu vejo o homem que me ganhou para Jesus todos os dias servindo café para morador de rua. E ele fala para mim: Benê, eu me converti de novo olhando você a cuidar de pessoas. Irmão, a igreja, há um tempo atrás, ela ia nas praças ficar pregando o evangelho. Diga para o seu irmão: você tem medo de cumprir o teu chamado? O medo é uma das coisas que um dependente químico ele tem medo de romper, porque ele não sabe quando ele romper, se ele vai conseguir lidar com o rompimento. Talvez você está perto de romper, mas você tem medo de romper, porque você não sabe como vai ser quando você estiver no rompimento da tua vida. E hoje eu quero desafiar você. Você precisa entender o teu chamado. O meu chamado começou aos 19 anos. Posso ouvir um amém? Eu e a minha esposa, Cristo entrou na minha casa, cara. Cristo tem entrado até hoje na minha família, na família da minha esposa. Deus está começando a fazer coisas extraordinariamente na nossa casa. Mas é preciso entender o teu chamado. Eu vou te dizer algo para você. Você entende o seu chamado? Faz 5 anos que eu e meus filhos, a minha casa, nós não passamos o Natal e o Ano Novo com as nossas famílias. É todos 5 anos com moradores de rua. O seu chamado, você vai ter que amadurecer, cara. O seu chamado, as pessoas falam assim: ó, comprei um frango pra gente comer junto. Aí fala assim: ah, mas tem 18 caras aqui que não tem ninguém, vamos ficar com ele aqui. Os meus filhos já sabem que quando chega Natal, Ano Novo, nós estamos envolvidos até o talo com os meninos lá. A gente já até acostumou a não ouvir o barulho do rojão na chácara, só o barulho da biribinha. A gente compra aquelas biribinhas para jogar no chão e fica um igual bobo no outro. Pá, pá. Por quê? Porque esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. E o seu chamado, irmão, qual que é o teu chamado? Qual é o teu chamado?